Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Então, praticamente nós já lemos a nossa passagem, eu só vou ler o primeiro verso 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vamos orar. Amado Deus, gracioso Pai, mais uma vez na Tua presença, pedimos a Tua direção, que o Senhor nos use, ó Deus, para falar do Senhor, e que o Senhor ilumine o Teu povo para que possa estar fazendo aquela aplicação para a vida de cada um, que nós possamos sair daqui hoje cheio da Tua verdade. Obrigado pelo Teu eterno cuidado e o amor para com as nossas vidas. Te damos graças por tudo e oramos ao Senhor no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Quem está certo? Esse é o nosso tema pela manhã. Certo pastor, ele estava correspondendo com um jovem por e-mail, que lhe enviou ali um pedido, uma pergunta sobre confiar na Bíblia. Ele estava escrevendo um trabalho justamente para a escola e queria a opinião daquele homem sobre o assunto. Ele escreveu para ele, dando ali as evidências, de que a Bíblia realmente era a palavra de Deus e ele podia confiar completamente nela, plenamente. Agora, ele, no entanto, ele continuou escrevendo, ele continuou argumentando de volta, citando seus professores seculares que negavam que a Bíblia realmente fosse a palavra de Deus. Infalível, inerrante de Deus. Sua conclusão final foi que o pastor estava errado e a Bíblia era defeituosa. Ele ignorou todas as evidências. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido, alguma história assim de pessoas que teve a mesma atitude, quanto à palavra de Deus. E não é, como se diz, muito longe, sempre nós estamos ouvindo esse tipo de coisa. E no mundo que nós vivemos, cada vez mais nós vamos estar ouvindo, esse tipo de coisa. Agora, não é interessante que ele realmente tenha escolhido ignorar todas essas evidências? Ele apresentou toda a evidência, em vez disso o aluno fez o quê? Decidiu acreditar no seu professor. Claramente não sabia nada sobre a Bíblia, sua história, sua autenticidade, Ele decidiu realmente acreditar na verdade de Deus e estava convicto disso, Ele não acreditou nem um pouquinho nela e ele estava orgulhoso da sua inteligência. Triste, como eu falei, ainda vemos muito isso neste mundo. Pessoas colocarem a sua capacidade, a sua inteligência em primeiro lugar. Não é assim? E fora as outras coisas, Agora, o autor de Provérbios 4:12 vai dizer: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Agora, observe que chamados estudiosos bíblicos modernos têm a dizer sobre a Bíblia. Então, nós vamos ver o que eles comentam, o que eles falam, sobre a palavra de Deus. Os israelitas eram mais conscientes da história do que qualquer outro, isso nós já sabemos, do povo do mundo antigo. Agora, provavelmente, já na época de Davi, Salomão, a partir de uma matriz de mito, de lenda e história, assim o Pentateuco tomou forma ao longo de um longo período de tempo. Aí ele vai dizer que Gênesis,
quase todos os estudiosos modernos, eles concordam que, como os outros livros do Pentateuco, Gênesis é um composto de diversas fontes, incorporando tradições que remontam a alguns casos, a Moisés, né? Agora, aqui temos duas fontes que se apresentam como estudiosos que dizem que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são apenas mitos, lendas, né? O que significa que não são revelações inspiradas diretamente por Deus. Não é de surpreender de coisas que nós ouvimos deste mundo. Agora, você sabia que Cristo ele citou todas partes do Pentateuco? Sabiam? Sim? Irmãs? Sim? Os estudantes ali do Instituto sabem, levantaram a mão ali. Dizem que sim. Agora, parece que realmente ele pensou que era a palavra de Deus, né? Então, se Jesus citou, é porque realmente eram, né? Ele comprovou isso. Então, ele pensou que a palavra de Deus escrita por Moisés, a inspiração do Espírito Santo, como verdadeira. Agora, você vai encontrar, por exemplo, declarações em Gênesis, em Mateus 19, 4, 6, vou citar algumas partes aqui para vocês. 24, 37 a 39, Êxodo, Marcos 12, 26, citando Êxodo 3, 6, em Levíticos, Mateus 8, 4, citando Levíticos 14, 1 a 32, Números, João 3, 14, citando Números 21, 8 a 9, Deuteronômios, Marcos 10, 4 a 5, citando Deuteronômios 24, 1, mas em quem devemos acreditar? É a pergunta. Em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ou no resumo do leitor? Em quem que você acredita? Por que o pastor está falando isso? Né? Nós estamos aqui, como nós falamos anteriormente no outro estudo, no mundo. E nós vamos ouvir coisas absurdas. Cada dia mais tem surgido heresias. Nós estamos dando seitas e heresias no Instituto, né? E alguns alunos ali realmente têm visto vamos dizer, o teor, né, de algumas seitas. E nós sabemos que daqui para frente, cada vez mais, a nossa fé vai estar sendo provada. Cada vez mais, a palavra de Deus vai estar sendo colocada em xeque, né? E se você não tiver a sua convicção, provavelmente você vai desviar desse contexto, né, de verdade do nosso Deus. Agora, olha só um outro exemplo. Um bispo anglicano, David Jacques, é típico do clero da sua igreja, né, que questiona abertamente todos os principais ensinamentos da Bíblia, incluindo a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Esse bispo é da igreja da Inglaterra e ele diz o seguinte, que o cristão não está preso à biologia esquisita ou a cadáveres se levantando e andando por aí. Sobre o nascimento virginal de Cristo, Jack diz que, quanto ao nascimento virginal, são o tipo de história que é contada depois que você já acredita que alguém é muito importante. Você não precisa acreditar no nascimento virginal. Está vendo só? E muitas outras heresias, né, que possam surgir nesse mundo. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas para vocês nessa manhã. Se você realmente fosse Deus, você chamaria um homem para um ministério para declarar que seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que sofreu, morreu pelos nossos pecados neste mundo e que declarou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é um mentiroso? Você pensaria que Jesus disse isso se não fosse verdade? Pense bem. Agora, se você fosse Deus, abençoaria ou teria algo a ver com a igreja, ou a congregação que negasse sua palavra, escrita a sua própria revelação de si mesmo aos homens?
Existem milhares de igrejas que estão usando o nome de Deus e afirmam representá-lo, mas na verdade estão negando a Deus, o chamam de mentiroso, degradam seu poder, a sua majestade ao proclamar realmente as suas falsas doutrinas, as suas falsas práticas. A questão é, a quem então essas igrejas estão servindo? Agora você imagine só o tanto de pessoas que estão indo para toda a eternidade para o inferno, convictas de que estão fazendo a coisa certa. Eu já citei para os amados no Instituto, né? Tantas pessoas que já têm passado lá na igreja, que vêm desse tipo de igrejas, muitas delas sem convicção nenhuma da salvação, há tanto tempo dentro de uma igreja e não tem convicção nenhuma, né? E muitas vezes são colocadas em dúvidas ainda, e assim vai. E acreditam em tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o diabo continua enganando essas pessoas. Mas não vamos dizer que nós também não possamos ser enganados, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Então temos que realmente ter cuidado. Então deixe-me fazer a você aqui outra pergunta. Como você chamaria um homem que nega o que Deus diz? Qual que seria o teu termo? O que você chamaria este homem? O que tal homem tem a dizer que seja de algum valor para você? Será que tem? Então vejamos aqui algumas declarações de Cristo sobre esse assunto. E a primeira declaração do nosso Senhor Jesus é que Ele proclamou que Ele é a luz do mundo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O contexto dessa declaração de Cristo é que os escribas, os fariseus, eles tinham acabado de trazer ali diante de Jesus uma mulher apanhada justamente em adultério, lá em João, começando no capítulo 8, verso 1 até o verso 12. Agora eles estavam tentando enganá-lo para condenar a mulher à morte e desafiar a lei romana, ou não, condená-la e violar a lei judaica. Ou seja, de uma certa forma ou de outra, Jesus estaria frito na mão desses homens, porque de todo jeito eles queriam fazer o mal com o nosso Senhor. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu termo, Jesus a princípio não respondeu, apenas se abaixou. Muitas vezes não adianta queremos redarguir, não adianta queremos conversar, O silêncio às vezes ajuda bastante. E ali até o chão, ele começou a escrever algo na terra. Eles o pressionaram, então ele se levantou e disse: aquele que dentro de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus então abaixou-se novamente e começou a escrever novamente no chão. As pessoas ali ouviram Jesus e foram convencidas em seus corações, Eles começaram a sair, começando ali pelo mais velho até os mais novos, até que então restou ninguém ali naquele lugar, senão Jesus e aquela mulher. Jesus então se levanta novamente e perguntou à mulher: onde estavam aqueles que o acusavam? E se haviam alguém para condená-la, Ela respondeu: ninguém, Senhor, ninguém. Jesus então diz, aí vem o contexto do nosso versículo que acabamos de ler: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas ainda tinha homens lá, ainda tinha judeus naquele lugar, Nem todos ao redor ainda ouviram Jesus falar esse tipo de coisa. Aí o fariseu que ouviu respondeu: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Teu testemunho não é verdadeiro. Olha só o verso 13 até o verso 19, acompanha comigo, João 13, até o verso 19, diz assim: disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo,
o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Estão vendo só? Sim, falando aqui aos homens que ocupavam a mais alta posição do judaísmo. Aqueles que tinham nas suas mãos a lei. Ele disse que eles não conheciam a Deus Pai, e portanto ele não o conheciam. Não conhecia. Jesus disse que Deus Pai deu testemunho dele, e ele deu testemunho de si mesmo sobre a lei, e isso era o suficiente. Ele estava aqui justamente se referindo ao cumprimento, de cada profecia do Antigo Testamento a respeito do Messias prometido, sendo aqui cumprida nos mínimos detalhes. E eles sabiam disso. Eles estavam esperando. E ele também estava se referindo aos milagres, Ele realizou ali diante deles, provando sem nenhuma dúvida de que ele era o Filho de Deus, de que ele era Deus verdadeiramente. Então, como Deus Pai testemunhou que Jesus Cristo era o Filho e era verdadeiro, o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, diz que ele existe, está lá. Está lá. Agora, como que Jesus testificou de si mesmo? Nós falamos, ele realizou milagres sobrenaturais, e Deus por quase 3 anos, Em João 3,2, Nicodemos, o fariseu que mais tarde foi salvo, ele entendeu isso e disse, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer este milagre que faz se Deus não estiver com ele. Olha só, aquele homem compreendeu. Se ele compreendeu tudo que Jesus estava fazendo, eles também poderiam o quê? Ter compreendido quem era Jesus. Eles poderiam ter visto que Jesus verdadeiramente era Deus, mas eles não foram humildes o suficiente para entender essas verdades. Eles não olharam com o olhar da fé, mas eles queriam realmente denigrir, criticar a imagem do nosso Senhor Jesus. E Jesus, no verso 24 e 28, ele proclamou realmente que ele era Deus, Já chega no versículo 30, registra que alguns creram, alguns acreditaram. Se você for salvo, verá essas pessoas realmente lá no céu, porque elas creram verdadeiramente no Senhor, assim como Nicodemos. E Jesus então proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus então lhes contou o que os escribas, o que os fariseus ali, de coração duro, sabiam já em seus corações. Eles queriam matá-lo, porque Jesus disse que ele era realmente o único caminho para a vida eterna, e que eles, como pecadores impenitentes, nunca veriam o céu. Já no versículo 40, Jesus disse que lhes havia dito a verdade, e que era por isso que eles o queriam morto, silenciado. Eles não aceitavam Jesus de nenhuma maneira. E Jesus estava falando a verdade ou a mentira? Verdade, Verdade. Mas eles, de toda maneira, eles não aceitaram. Aí chega no verso 44, ele proclamou que eles eram de seu pai. Justamente não aceitaram porque era do diabo. Era do diabo. No versículo 45, Jesus novamente diz que ele lhes disse a verdade e eles não acreditaram. Está vendo só como Jesus enfatiza a tecla, batendo, mostrando que ele era a verdade, que ele falava a verdade naquele momento para aqueles homens.
e eles eram totalmente antagônicos, contrário à ideia de Jesus, e eles chamaram Jesus Cristo, Deus encarnado, de mentiroso. Você é um mentiroso, você não é ninguém, né? É um simples homem. Em outras palavras, Jesus diz: eu falo a verdade porque então vocês não acreditam, é porque vocês não são de Deus. Mais uma vez Jesus mostra que aqueles homens não provinham de Deus. Muitas pessoas acreditam no céu, mas no inferno não acreditam, não é assim? Vai falar, como que um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus de amor vai lançar pessoas no inferno? Se ele nem existe, então não existe, né? Agora, ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então note que ele disse que você não pode vir a Deus, Pai, senão por Ele. Então Ele é o único caminho. Jesus disse que há apenas um caminho para ir para o céu. E olha que é o mesmo que está falando do céu, Ele também falou que existe um inferno. Então aqueles que não acreditam nele vai passar a eternidade num lugar de sofrimento, onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga, nem um verme morre. Então, é verdade, é real a ideia. Agora, você acha que Deus é um mentiroso? Deus pode te contradizer em tudo o que Ele diz? Será que é assim? Muitos acham. Então, vou lhes fazer outra pergunta. Você conhece algum homem que não tenha mentido? Pensa aí, responde com você mesmo. Tem algum homem que nunca mentiu? Está lascado, né? Fazer uma coisa dessa, mamãe bate, ó. Sova, né? Agora, está então a próxima pergunta. Em quem você vai acreditar? Em quem que vocês acreditam? Nos homens que estão proclamando toda essa mentira? Ou no Criador? Em Deus? Aquele que nos deixou a sua palavra escrita. Totalmente tudo aquilo que Ele queria, né? Que nós realmente soubéssemos, que nós realmente acreditássemos, né? Em Deus, lógico, né? Aí vem em quem está certo. Então, meus amados, concluindo, você honestamente buscou essa resposta? Você já tentou a palavra de Deus para ver se realmente ela é verdadeira ou falsa? Você já se cansou da graça de Deus para obedecer a Deus? Ou você se juntou aos escribas, aos fariseus, e raciocinou que você sabe mais do que Deus, que criou o universo, dizendo, seu registro não é verdadeiro, eu não acredito no Senhor. João 8,13, né? Você acha que algum homem sabe mais do que Deus? Você conhece algum homem que poderia julgar a Deus? Eu quero que você realmente pense nesse momento com essas perguntas. A nata da sociedade judaica, ela pensou que poderia. Eles inventaram a sua própria fé, condenaram o Senhor Jesus. Agora, quero lhe fazer outra pergunta. Se você for honesto o suficiente para admitir que não acredita realmente, se você tem dificuldade em acreditar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, você precisa fazer a pergunta, por que você não acredita? Por que eu não acredito nisso? Por que tem me causado dúvida? Então, em que você se baseia a sua descrença, a sua negação de que a palavra de Deus na Bíblia não é verdadeira? Para que você realmente possa entender o que você está pensando. Então, essa é uma das perguntas mais importantes que você terá que responder. Então, é melhor que você saiba, né, a resposta certa. Então, este é um teste de uma pergunta, passar ou reprovar, vamos dizer assim. Você vai passar para a eternidade no céu, no inferno, com base na sua decisão. Você acredite ou não, é um fato, é real,
é verídico. Não há ninguém na face da terra que possa me convencer de que Deus realmente mente. Deus disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Então, a Bíblia mostra que eles estão errados, né? Deus, o nosso Criador, em sua revelação é escrita e declara assim: Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Entendeu? Então você tem que entender essas verdades. Um pregador muito conhecido disse uma vez: nunca será popular seguir a Cristo, mas sempre será certo. Sempre será certo. Agora, você realmente acredita em Deus? Você diz que acredita? Isso inclui no trabalho, no mercado, ou entre a sua família, parentes e amigos, você sempre mantém firme na palavra de Deus? Temos que manter firme. O mundo quer nos desacreditar da verdade. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Não deixe que a televisão, que o celular, a internet ou qualquer homem coloque essa dúvida na sua mente. Mantenha-se firme na verdade do Senhor, porque mesmo que você não compreenda, ela ainda é a verdade do Senhor, tá? Agora, você realmente acredita em Deus? Você diz que acredita, isso inclui, como eu disse, no trabalho. Então, tudo vai se resumir a isso. Lembra do jovem que eu falei lá no começo da mensagem? Aquele jovem estudante, a verdade de Deus, mas se recusou a acreditar nela. Ele concluiu que Deus é um mentiroso. Não foi isso? E que ele sabia mais do que Deus. Ele concluiu que era mais inteligente e tinha maiores poderes de raciocínio e tudo mais. Então, se ele não mudar de ideia, de pensamento, certamente ele passará a eternidade aonde? No inferno. Como todos aqueles que, se não mudar a mentalidade a respeito da verdade, não creem em Jesus como seu Salvador, não estarão no céu, não passará a eternidade no céu. Então, esse é um fato realmente baseado no que Deus diz, que fez o céu e o inferno. E em quem você vai acreditar? No homem ou em Deus? No homem, incluindo você, né? Ou em Deus? Porque muitas vezes nós mesmos colocamos a dúvida. Como diz Provérbios, há um caminho que para o homem conduz à justiça, mas o seu fim são caminhos da morte. Então foi sua escolha realmente, e ele vai arcar com a responsabilidade por isso. Então, você também, cada um aqui tem a sua escolha. Nós também vamos arcar com as bênçãos, né? Com tudo aquilo que Deus tem nos prometido na sua palavra, dependendo se escolhermos acreditar em Deus ou acreditar em uma mentira. Então Deus diz que Ele enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, a esta terra, e Deus nos diz que Jesus era o quê? Deus encarnado, né? Ele era realmente totalmente Deus e totalmente homem, e Ele provou que Ele era Deus, não temos que duvidar. Então Ele deixou que os homens pecadores o pegassem, o pregassem em uma velha cruz, áspera, o símbolo do sofrimento, da vergonha, e ali na cruz Ele sofreu completamente, pagou o pagamento de todos os nossos pecados, inclusive o meu, o seu. Então, oferece a você e a mim que cremos. Se nós arrependermos dos nossos pecados, Ele nos salvará de nossos pecados e do inferno, e nos dará a vida eterna. Mas é uma questão de fé. É uma questão de acreditar no que é a verdade. É uma questão realmente de você aceitar a palavra de Deus sobre o assunto ou rejeitá-la. Então depende de você acreditar que Deus é uma mentira ou uma verdade. Quem está certo para você? Eu escolhi a Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Vamos abaixar as nossas cabeças. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui, ouvindo a Tua verdade.
que nós possamos andar no Teu caminho, ó Deus, compreendendo a Tua Escritura, tudo aquilo que o Senhor tem ali para o nosso conhecimento. Ajude-nos, ó Deus, a viver à luz da Tua palavra. Abençoe a Tua igreja, proteja, ó Deus, ela com o conhecimento das Tuas verdades, assim, contra os ataques deste mundo. Que nós possamos estar cada dia nos preparando mais e mais através da Tua verdade. Agora leve-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. É o que nós oramos agradecidos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo.